Tá, joia. Boa noite a todos. Boa noite a Nádia, a Tânia. Boa noite, Carmen, a Margarida, a Andrea, Rosana, a Norma, a Beth, a Maria, Rosarinho, Adri, sejam todos bem-vindos. O Paulinho, Patrícia, Kátia, um grande abraço, pessoal. O Fernando, tá bom o som, né, Fernando? Então tá jóia. Então tá bom, pessoal, vamos começar, né? Já estamos na nossa hora. Vamos fazer a nossa prece. Levando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele nos auxilie, enviando os seus emissários, sempre amorosos, generosos, prestativos, nos amparar para o estudo, para o atendimento aos espíritos necessitados. Porque grande é a necessidade em torno de nós. E em cada momento em que nós nos detemos para fazermos uma prece, este momento se transforma numa oportunidade de socorro, onde nós atraímos os bons espíritos, para que atendam não apenas a nós, mas também todos aqueles que estão próximos e que são nossos irmãos, às vezes nos influenciando ou não, mas sejam passíveis de receberem o conforto espiritual, o alento, o socorro, a orientação de que necessitam. Então, Senhor, que possamos sentir em cada momento que aqui estivermos a Tua presença entre nós e a presença dos amigos que nos acompanham. Obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal, vamos então continuar. No livro nós vamos continuar com De Volta ao Passado, né? Que é o livro que nós estamos fazendo. Meu nome é Alexandre Camargo e nós estamos nas atividades virtuais da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, de Rolândia, Paraná, tá? Estamos fazendo esse livro De Volta ao Passado, que é um livro de Célia Xavier de Camargo, a médium, e o espírito César Augusto Meleiro. Então, nós estamos aqui ainda no capítulo, deixa eu só pegar, capítulo 28, Novos Pacientes, tá? Nós estamos nesse capítulo 28. Deixa eu só pegar certinho aqui para vocês, né, acompanharem aqui a parte escrita, né? Então, se vocês se lembrarem, nós estávamos naquele momento que o Gustavo, aquele menino, aquele jovem, né, que o César ajudou a cuidar quando ele foi recém-socorrido, né, na cidade de Céu Azul, e ele estava no hospital, né, agora já saindo do hospital, aquele garoto, aquele jovem, né, inclusive ele havia oferecido tentando chantagear ali, tentando convencer o César a arrumar droga para ele, né? Porque ele não estava ainda convicto de que ele estava no plano espiritual, ele achava que estava no plano material e como era usuário de droga na vida material, ele tentou ali persuadir o César a arrumar droga para ele, já que o César trabalha ali no hospital, atendendo aos necessitados e que poderia atravessar a droga ali para ele, né? E agora ele já estava mais familiarizado com a vida espiritual e ele havia pedido para o César
para morar no abrigo na República ali, né? Que os jovens têm. São várias repúblicas, né? E a República do César é o abrigo dos descamisados, né? O nome dele, um nome apenas uma brincadeira, né? E ele havia pedido então para o César para poder estar junto a eles nessa república, né? Então nós paramos nesse momento. E quando ele pediu para o César, né? Aí o César se lembrou, nós paramos aqui, ó, voltei ao trabalho, né? O César lembrou de como foi a chegada dele, quando o período que ele ficou no hospital, depois quando ele foi recepcionado no abrigo dos descamisados, o carinho do Eduardo, né? Do Marcelo, que eram outros jovens, o Betão, entre outros jovens que o recepcionaram. Isso está no livro Céu Azul, tá? Então ele estava lembrando a respeito disso, do apoio que ele teve dos jovens e como ele queria dar o apoio também ao Gustavo, tá? Aí ele continua então: voltei ao trabalho e, entregue às atividades que me estavam afetas, nem vi o tempo passar. Um pouco antes de sair, procurei o diretor do hospital, um senhor afável e simpático. Expus-lhe o pedido de Gustavo e, como não existisse nenhum tipo de dificuldade, ele concordou plenamente. Agradecido, despedi-me e rumei para casa. Daria boa notícia a Gustavo somente no dia seguinte. Chegando ao abrigo, encontrei os companheiros conversando na nossa varanda. Era difícil o dia em que conseguimos reunir todos. Sempre havia alguém trabalhando ou em trânsito, né? Em trânsito, vindo de algum lugar, ou indo para algum lugar, ou vindo para a terra, né? Para o trabalho, né? Esse trânsito, não vamos imaginar que estava lá no meio do trânsito, lá buzinando, que não é esse trânsito, né? Mas indo de um lugar para o outro, né? Então era difícil eles se reunirem naquela varanda que eles gostavam tanto, né? Na frente do abrigo, justamente porque sempre alguns estavam fazendo plantão e outros não, tal, né? Aquela situação normal, como uma república que uns têm trabalho para fazer, outros têm aula, outros estão em plantão de alguma coisa, é a mesma coisa, né? Aproveito o momento para apresentar-lhes o pedido de um rapaz que em breve terá alta e deseja ser aceito pelo nosso grupo. Trata-se do Gustavo. Betão, sempre bem-humorado, perguntou: não é aquele que tentou subornar você? Todos riram, concordei. É ele mesmo. O cara, olha lá, já pensou se ele resolve convencer-nos a contrabandear drogas? Ou fazer da nossa casa um posto avançado de entrega do produto? Os demais caíram na risada. Graças a Deus esse período passou. Ele até já aprendeu a jogar xadrez com o César, não é? Comentou o Marcelo, virando-se para mim. É isso mesmo. Sabem que foi muito importante para ele? No início, o desencarnado tem dificuldade de concentrar-se em algo alheio a seus problemas, desejos e tendências, vícios e sequelas, dores e sofrimentos. Quanto mais tempo conseguir passar sem lembrar-se daquilo que incomoda, melhor. É conquista feita, ganha-se terreno. Então aqui é muito importante, né, esse comentário do César, porque apesar de uma coisa assim, um jogo, né, a gente costuma falar mal de jogo, né? É uma tendência a gente falar mal de jogos e tá certo que hoje o pessoal exagera também nos videogames, nos joguinhos de celular, de computador, ficam horas e horas ali entretidos com isso, né? E ficam investindo ali essa energia num circuito fechado, e enquanto a vida está ocorrendo aí, as possibilidades estão ocorrendo de aprendizado, de trabalho, de convivência, e às vezes fica se cristalizado, alienando-se ali aquele gasto de energia psíquica, né?
Então a gente tem uma tendência a falar mal de jogos e os espíritos sempre nos induzem a analisar dessa forma, né? Mas aqui o César coloca na importância que teve esse passatempo, né? Esse jogo de xadrez que o César, eu lembro quando ele jogava, quando ele estava encarnado, né? Ele fazia parte da equipe de xadrez também, quando tinha jogos escolares e tal, a gente estudava na mesma escola, né? E ele gostava, sempre gostou de xadrez. E no plano espiritual continuou jogando. Tá aí uma coisa, né? Lá no plano espiritual, quem gosta de xadrez vai poder continuar jogando. Né? Mas o César está colocando aqui como foi importante para o Gustavo, para ele se desviar dos problemas que ele trazia, das fixações mentais que ele trazia, né? Até do próprio vício, das drogas, né? Porque no começo, como diz o César aqui, no começo o espírito tem dificuldade, recém-desencarnado, que está em crise ainda, tem dificuldade de se concentrar em coisas saudáveis, em coisas que não sejam a Terra, por exemplo, e os condicionamentos da Terra. Então o espírito tem dificuldade para fixar-se no aqui e agora, numa atividade que esteja fazendo ali, que não tem a ver com seus condicionamentos, seus vícios terrenos, os seus hábitos terrenos, né? Então, no caso aqui, o César falou, olha, ajudou, o xadrez ajudou o Gustavo a se equilibrar, né? A se desligar dos fatores afligentes. Até a Joana de Anjos, ela fala sobre isso, né? Muito da nossa melhora frequentemente tem a ver com a gente ir se desidentificando dos fatores afligentes. Como assim? A gente ir se desligando daquilo que produz aflição. Não há melhora real sem esquecimento do mal. É uma outra frase que os espíritos usam. Ou seja, para nós melhorarmos, frequentemente é preciso também esquecermos. É lógico que nós temos que trabalhar certos conteúdos antes de esquecê-los. Mas muito da nossa melhora, até para a gente ter condição de trabalhar futuramente com eles, é preciso que a gente se erga primeiro, é preciso que a gente se reestruture. Então é preciso um certo esquecimento. Mas é mais viável quando você tem algum outro foco de concentração, algum outro foco de interesse que ajuda a esquecer dos fatores afligentes, das perdas que você está tendo, né? O que você deixou para trás no plano material e tudo mais, tá? Então, no caso dele foi importante, né? É uma coisa interessante da gente observar, né? A gente não costuma ver dos jogos sob esse prisma, né? Talvez haja um uso virtuoso, vamos dizer assim. Talvez haja, porque nada é impuro em si mesmo, tudo depende do uso que a gente dá, né? Uma frase de Paulo essa, nada é impuro em si mesmo. Né? Então, talvez tudo seja uma questão de dosagem, seja uma questão de nós acharmos o ponto certo das coisas, né? Então, vamos lá, né? Depois, a mudança de ambiente, com o ingresso na unidade hospitalar, o tratamento a que é submetido, que desintoxica o corpo espiritual e o fortalece, saturando-o de energias positivas, a própria mudança mental do paciente e o desejo que demonstra de vencer a si mesmo, tudo isso são fatores decisivos para a cura, considerou Eduardo. Né? Quer dizer, então, acrescentando ao que o César havia falado, né? Que ele havia dito que quanto mais tempo conseguir passar sem lembrar-se daquilo que o incomoda, melhor. Aqui na Terra, muitas vezes a gente faz o contrário. Uma coisa está incomodando, aí que você fica se fixando naquilo. É quando a gente fala que a gente se fixa muito no problema e querendo achar a solução para o problema, mas a solução não está no problema.
Nós temos que nos desligar do problema para nos ligarmos à solução. A solução está fora do problema. Né? A gente acha que quando a gente tem um problema, a gente tem que ficar se fixando no problema. Nós temos que nos desligar do problema para nos ligarmos à solução. Um exemplo. Você está com alguma situação que você não consegue resolver. Algum problema qualquer. Né? Às vezes você vai tomar um banho, né? E aquela situação ali terapêutica do banho. Às vezes você até tem hábito de cantar enquanto está tomando banho, né? Cantarolar alguma coisa. Aquele momento de relaxamento, aquele momento de descontração, de música, às vezes é um momento de esquecimento do problema. Né? Pode ser um momento de esquecimento. E, inclusive, pode ser um momento em que você obtém a solução para o problema. Por quê? Porque desligando-se do problema, muitas vezes relaxando, descontraindo, você melhora a tua mente, a tua energia, e aí você, intuitivamente, você capta uma possível solução. Tá? Às vezes, o pessoal também fala que nada como uma boa noite de sono antes de resolver algum problema, né? Às vezes uma noite de sono, né, que você se permite dormir, ao invés de ficar pensando no problema, você se permite descontrair, dormir, relaxar, e às vezes no dia seguinte o problema já está até menor, porque você às vezes teve um sonho, às vezes acordou com uma certa ideia diferente. Então isso tudo pode ajudar, né? Então, o Eduardo falando, olha, também depois disso, a mudança do ambiente, o ingresso na unidade hospitalar, o tratamento a que é submetido, vai desintoxicando o corpo espiritual, fortalecendo o corpo espiritual. Porque muitos dos problemas que a gente traz também reflexos da matéria, reflexos da vida que nós tivemos, impressões da matéria, sensações, que na verdade são intoxicações do próprio corpo espiritual, da mente e do corpo espiritual, né? Como a gente falava na semana passada, né? Então, à medida que a gente vai se desintoxicando do corpo espiritual, dos aspectos mais patológicos aí, né? Os elementos mais da matéria, nós vamos melhorando, né? E ao mesmo tempo vamos nos saturando de energias positivas, né? É como se fosse o perispírito, eu sempre comparo com uma esponjinha daquela de tomar banho, né? Aquela que você aperta, ela solta, né? Vamos imaginar que ela estava mergulhada no óleo, né? Então aquela esponjinha que é o perispírito estava ali mergulhada na matéria, estava mergulhado no óleo, né? Aí você espreme bem aquela esponjinha, espreme para tirar o óleo, né? E aí depois você mergulha ela na água, né? Vai absorver a água, né? Imaginando que a água seja a energia do plano espiritual, né? Energia mais leve, mas não mais aquele óleo, aquela coisa mais pesada da matéria, né? É o mesmo perispírito, só que ele vai se impregnar de energias mais elevadas, né? A própria mudança mental do paciente, que no plano espiritual é muito mais significativa, é muito mais perceptível, né? Porque ela traz reflexos imediatos ao corpo perispiritual, que é o corpo do espírito. No corpo material, a mudança mental também traz reflexos que podem ser imediatos, em forma de bioquímica do sistema nervoso, problemas de pele. É interessante, tem pessoas que ficam nervosas, na hora já aparecem uns círculos rosados na pele, fica vermelho, já fica, né? Tem pessoas que expressam muito rapidamente no corpo certas mudanças dependendo do estado mental e emocional, não é? Então, a mudança mental do espírito lá no plano espiritual é muito mais perceptível porque reflete-se imediatamente no seu perispírito, né? Então, espíritos que estão com lesões, que estão com mutilações, já podem até, com um pensamento mais saudável, visualizar, mentalizar e reconstituir, inclusive, o seu corpo,
com o tempo através do pensamento saudável, né? Coisa que aqui na matéria nós não temos condição de reconstituir um membro, por exemplo, né? Só com o nosso poder mental nós não vamos poder reconstituir um membro, mas no plano espiritual pode, né? Há essa possibilidade, tá? Manipulando mentalmente o perispírito, né? Brincadeiras à parte, falou Betão, todos passamos por períodos difíceis todos passam por períodos difíceis quando chegam à espiritualidade. E é preciso saber encontrar alguma atividade que toque o paciente, de forma que, aproveitando seu interesse e potencial, possamos trabalhar seu interior. No caso de Gustavo, César utilizou-se do xadrez, o que não é usual por aqui, diga-se de passagem. O Betão falando. O que não é usual por aqui. Talvez seja já por essa questão do jogo, né? Que eu estava falando ainda há pouco, né? Interessante o comentário do Betão, né? Que não é usual por aqui, né? Exatamente, Betão, concordei. Todavia, foi a única coisa que o atraiu. Não gostava de ler, não queria conversar, nada. Rejeitava todas as propostas. Bem, vocês se lembram, né? Que deu um trabalho danado para o César, né? Então, é difícil, né? Quando a pessoa que você quer ajudar, nada interessa a pessoa. A pessoa não gosta de nada, não aceita nada, né? Então, não quer também tentar nada. É difícil, né? Quando isso acontece. A pessoa, quando ela é um pouco mais aberta às possibilidades, acaba se tentando, ela às vezes acaba até começando a gostar de certas coisas, à medida que ela se abre mais às possibilidades, né? Mas a pessoa muito fechada, que não se permite, né, torna os tratamentos todos mais difíceis, bem mais difíceis, né? Então, o Gustavo era assim, ele rejeitava. A única coisa que deu certo ali, que o César conseguiu convencê-lo, é de jogar xadrez, né? O que é um ganho considerável, né? É um ganho considerável. Não é, pessoal? Difícil, né? Adriana, o Alê tá de sacanagem hoje. Os exemplos dele são com banho, água, esponja na água. Só porque a gente tá sem água aqui, né, Adri? Mas não tinha pensado nisso não, viu? Mas pode ser que seja por aí mesmo, viu? No meu inconsciente aí eu tô meio fixado aí no banho, né? Faz falta um banhinho bom, né? Mas eu já tomei meu banho hoje, viu? Hoje não tem banho de caneca não, viu, André? Já tomei meu banho de chuveiro hoje já, viu? Hoje eu tô tranquilo. Tô na paz do Senhor, como diz. Ai, ai. Tá certo. Mas um banho faz falta, né, pessoal? Um banho bom, né? Banho é bom, né? Até porque a gente se livra dos miasmas também, né? De certas energias mais grosseiras que a gente vai produzindo às vezes e que a gente troca também com as pessoas, os ambientes onde a gente vai. Então no final do dia a gente sente falta, né? No começo do dia, depende dos hábitos das pessoas, né? Mas a gente sente falta, né? Desse limpar, não apenas físico, mas também energético, né? Aí eles disseram aqui, né? Diga ao Gustavo que o estamos esperando, completou o nosso bem-humorado Betão, demonstrando sua aceitação ao novo membro. Creio que todos ficaremos satisfeitos em tê-lo aqui conosco, falou Giovana, expressando o pensamento dos demais. Todos bateram palmas, revelando alegria em comentários risonhos e descontraídos. Sorri satisfeito. Quando concordamos em receber alguém em nosso lar, fica estabelecido um compromisso de ajuda, em que todos assumem sua parcela de responsabilidade no processo. Gustavo acabava de ser adotado pelo grupo. Agradeci aos companheiros e despedi-me.
Estava na hora da reunião no Centro de Estudos da Individualidade. Lembrando que Gustavo também, para ele ter sido acolhido na cidade do nosso lar, para ele estar ali recebendo esse cuidado todo, né? Esse carinho dos espíritos amigos, estar ali nesse processo de recuperação, agora praticamente recuperado, é porque é um espírito que tem essa condição, né? É um espírito que tem as suas qualidades, tem a sua condição. Tá? Embora, sim, usou droga, morreu em condições mais complicadas, tal, mas é uma pessoa de sentimentos bons, jovem, inexperiente, tal, mas uma pessoa que atingiu o mínimo possível, o mínimo desejável para estar numa cidade como essa. Então isso a gente não pode também perder de vista, né? Todos os espíritos que lá estão são espíritos que tiveram essa condição de lá estar. Tem muitos que não alcançam essa condição, né? Pelo tipo de sentimento, o tipo de pensamento que nutre, o tipo de atitude, que não é possível ainda estar numa cidade como essa de Céu Azul, ou como o Nosso Lar, ou como algumas outras. Às vezes ficam em postos de socorro mais próximos à Terra, não consegue sair muito desse ambiente do planeta, tá? Então, no caso dele, ele tem uma condição razoável, né? Então, nós vamos começar um novo capítulo aqui, capítulo 29, na residência de Fábio. Após uma prece, deixamos Céu Azul, acompanhando o instrutor Henrique em nova tarefa de socorro e aprendizado. Nosso destino é uma cidade de médio porte, localizada na região centro-oeste do nosso Brasil, disse ele. Então, né, eles foram com o Henrique, deixaram o Céu Azul e foram para uma cidade de médio porte. Atenção, cidades de médio porte, hein? Qual será? Na região centro-oeste do nosso Brasil. Né? Então, né, quem mora nessa região já vai, já fica de orelha em pé aí. Estávamos curiosos. O orientador abstivera-se de dar-nos maiores esclarecimentos a respeito do novo caso. Assim, suspense, né? Os espíritos sempre fazem suspense, eles gostam de fazer suspense. Gostam de não adiantar nada, né? Ficam lá em cima da moita, como diz. Assim, sem saber o que iríamos encontrar, rapidamente nos deslocamos no espaço, seguindo Henrique. Lá chegando, nos dirigimos para um conjunto habitacional de classe popular, num bairro de periferia. A manhã, iluminada por um sol risonho, era muito agradável. Paramos diante de uma casa. A construção, absolutamente igual às outras, distinguia-se pela falta de muros e por um pequeno e bem cuidado jardim. Apesar da simplicidade, viam-se no chão, de terra batida, gerânios, hortênsias, azaleas ou azaleias, cercando toda a frente da moradia. Henrique bateu delicadamente. Um senhor de idade avançada, magro e encurvado, de nome Germano, e que na última encarnação fora avô da dona da casa, abriu a porta recebendo-nos com gentileza. O instrutor fez as apresentações e ele com um sorriso agradeceu nossa visita. Lembrando aqui que eles bateram, né, ali na frente da casa e apareceu um espírito, tá? Esse senhor de idade avançada, magro, alto, encurvado, né? De nome Germano, era um espírito, tá? Que na última encarnação fora avô da dona da casa. Eu gosto de frisar isso para a gente ir acompanhando a história, o que está acontecendo. Ele tinha sido avô da dona da casa onde eles estavam, né? Que abriu a porta, recebendo-nos com gentileza. O instrutor fez as apresentações e ele, com um sorriso, agradeceu a visita, né? Essa questão de por que os espíritos bateram na porta? Eles não podiam entrar na casa, né?
né? Eles não poderiam adentrar do ambiente ali sem nenhum problema, sem nenhum impedimento? Talvez pudessem. Talvez pudessem. O Henrique já conhece esse caso. O Henrique já conhece essa casa. O Henrique já conhece o Germano. Já sabe do ambiente ali como é que está. Já sabe da situação. E sabe que é um ambiente que está sendo cuidado pelo avô da dona da casa. Então, talvez eles pudessem até adentrar o ambiente ali sem nenhum impedimento. Mas como os espíritos amigos, os espíritos elevados são educados. Os espíritos elevados são educados, são respeitosos. Tem uma etiqueta social, eles têm um tino social, eles têm um cuidado, um respeito com os ambientes. Se eles sabem que é um ambiente que está protegido, que está sendo cuidado por alguém, né, que vela ali, que cuida, então eles não vão adentrando assim. Se é um ambiente que não tem proteção nenhuma, que não tem, né, que é um entra e sai de espíritos inferiores o tempo todo, os espíritos amigos também não tomam esse cuidado, porque não tem nenhuma proteção. É um ambiente que já está completamente desprotegido, que os habitantes não fazem o evangelho no lar, não costumam orar, não costumam sintonizar com coisas boas, não tem uma proteção espiritual. Então não há por que bater da porta, né? Quem irá aparecer vão ser os espíritos obsessores, os espíritos infelizes, quando muito, né? Porque na maioria das vezes eles não vão perceber os espíritos amigos, tá? Então, são detalhes aí que a gente vai percebendo aqui nas entrelinhas, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aí. Ok. Estão falando do banho ainda. O banho é terapêutico e reconfortante, diz a Rossana, né? Renova as energias. Certo. Ok. Então vamos lá. Então vamos ver a história aqui, né? Como é que é esse novo ambiente que nós estamos agora. O Germano. Entramos. Os cômodos eram pequenos e mobiliário singelo, mas havia ordem e limpeza em tudo. Na cozinha deparamos com um garoto de 7 para 8 anos, sentado diante de uma mesa rústica e debruçado sobre um caderno. Fazia os deveres da escola. Então, eles perceberam a casa ali singela, mas bem arrumada, limpa, né? E na cozinha um garoto de 7 para 8 anos sentado diante de uma mesa fazendo os deveres da escola. Uma criança de 7 para 8 anos. Das panelas no fogão vinha um cheiro bom de tempero, de arroz, de feijão preparados recentemente, o que de imediato nos remeteu ao lar terreno, trazendo-nos à lembrança nossas mães, que com tanto carinho e dedicação nos esperavam à hora do almoço, né? Então aqui uma outra coisa que chama atenção, né? Os espíritos sentem o cheiro. Tá? Alexandre, mas é um cheiro material, os espíritos não são materiais, como é que vai sentir o cheiro material? Né? O pessoal já que acha que não tem plano espiritual, mas não é? Já vê como coisas totalmente separadas, matéria e espírito. E a gente vê na obra do André Luiz, acho que é o Espírito Alexandre, se eu não me engano, que ele fala que nem mesmo no plano espiritual, os espíritos mais sábios, eles não saberiam dizer com afirmações dogmáticas, não se arriscariam a dizer com afirmações dogmáticas exatamente onde termina a matéria e começa o espírito. O Espírito Alexandre, que é um espírito de grande condição, no livro Missionários da Luz, do André Luiz, ele fala assim, olha, o espírito mais preparado, ele não se arriscaria
a dizer com afirmações dogmáticas, ou seja, uma opinião assim inapelável, né, inquestionável, onde termina a matéria e começa o espírito, né? Eu falo isso para que a gente entenda que, né, os espíritos sentirem o cheiro das coisas materiais. Os espíritos sentem muito mais do que nós. Como a gente havia falado, aqui na Terra a gente precisa desses buraquinhos para sentir, 2 para sentir o cheiro, né? 2 para ouvir, 2 para enxergar, 1 para sentir o paladar, não é? Então, 2 para enxergar, né, os olhos. No plano espiritual eles sentem com o corpo todo, eles podem sentir com o corpo todo, eles podem ver com o corpo todo. Não há essa barreira que nós temos aqui da matéria bruta, né? Então os espíritos sentem o que a gente sente aqui, eles percebem, né? Porque quem sente em realidade é o espírito, não é o corpo. Quem sente, mesmo aqui na matéria, quem sente é o espírito. Por isso que o espírito continua sentindo no plano espiritual, porque quem sente é o espírito. O corpo é apenas por onde passa o estímulo para gerar a sensação no espírito, na mente espiritual. Tá? Então, por isso que ele sente esse cheiro, né, do arroz e feijão, que inclusive fizeram lembrar de casa. Quer dizer, é uma coisa tão real que é algo que acontece com a gente também, né? Que a Joana de Ângeles diz que a música e o perfume funcionam como fixadores de recordações. A música e o perfume, o cheiro das coisas, né? O aroma, funcionam como fixadores das recordações. Por isso que é muito fácil a gente ouvir uma música e a gente se ver, a gente se reportar e a gente se transportar para uma época da nossa vida em que aquela música do hit parade lá fazia parte das mais, né? É muito natural, né? A gente pega lá os hits dos anos 80, nossa senhora, né? É uma regressão de memória forçada, né? Hits dos anos 90, né? E você se remete, né, àquela época toda, o conteúdo emocional daquela época. É muito interessante, por isso que tem inclusive terapias aí que usam a música, que usam o aroma, né? Porque o aroma também, você pode sentir um cheiro de infância, porque aquilo era era o perfume das árvores de quando você ia para a escola. Era a árvore que tinha no caminho, então toda vez que você ia para a escola você sentia aquele perfume. Então essas lembranças, quando você entra em contato com esse aroma, ela vem à sua mente todo um conjunto de recordações. Sejam boas, sejam ruins, né? Aí depende de como é que é o conteúdo, né? Então, continuando aqui. O menino não nos percebeu a presença. Henrique aproximou-se dele, envolvendo-o num terno abraço e dirigindo-lhe palavras de estímulo. Depois, virando-se para nós, apresentou-nos. Este é Fábio, um velho conhecido. Quer dizer que o menino, ele não sentiu a presença deles. Aí o Henrique se aproximou, envolveu ele num terno abraço, com palavras de estímulo, e depois disse, esse é Fábio, um velho conhecido. Né? Quer dizer que é um espírito já conhecido do Henrique, né? E deve ser uma pessoa muito boa, né? Todo um carinho ali que o Henrique está endereçando a ele, né? O garoto prosseguia escrevendo, com capricho e boa vontade. Inclinei-me sobre o caderno e não pude deixar de admirar-lhe a letra redonda e bonita. Notei que suave luminosidade o envolvia como um manto, denotando-lhe as boas condições espirituais. Olha que interessante, né? Primeiro, o capricho e a boa vontade. O capricho no sentido positivo, né? Não que ele era uma pessoa caprichosa, né? De temperamento caprichoso, mas o capricho de fazer bem feito, né? E a boa vontade. O que já denotam qualidades
desse espírito, dessa pessoa, dessa criança, né, que está encarnada, né? É, a letra, uma coisa que chamou a atenção aqui, né? O César, né? Ele inclinou-se sobre o caderno e não pôde deixar de admirar-lhe a letra redonda e bonita, né? Então, assim, o tipo de letra, você pode estabelecer um paralelo também com o tipo de personalidade, o cuidado, né, com a grafia, né? Eu sou grafólogo, então eu fiz muita seleção de pessoal em empresa já através da letra, né? Da grafia das pessoas, então a personalidade das pessoas através da sua grafia, né? Dizem os estudiosos aí que a nossa grafia seria a representação gráfica do nosso funcionamento cerebral, das ondas cerebrais, né? Não sei, mas enfim, né? Isso tem gente que estuda mais a fundo, né? A letra bonita, né? Bem feita, tal. É bonito de ver, né? Uma pessoa que escreve bem, né? Que tem uma firmeza, então dá para ver muita coisa através da escrita, né? Notei que suave luminosidade o envolvia como um manto. Então aqui um outro detalhe, né? Uma suave luminosidade, como se fosse um manto, denotando-lhe as boas condições espirituais. Veja como os espíritos eles percebem facilmente a condição de cada pessoa, né? É só bater o olho ali, já percebe o tipo de energia que irradia, né? O tipo de frequência ali, de coloração, de sensação que produz nos espíritos, né? É interessante isso. Então vamos lá, vamos continuar. Seu semblante refletia serenidade e paz. Mais uma característica dele aqui, né? Seu semblante, aí agora o rosto, né? Que é o espelho da alma, né? Principalmente os olhos, né? Mas o rosto como um todo, né? Seu semblante refletia serenidade e paz. Possuía um coração generoso, pelas irradiações que lhe partiam do plexo cardíaco. Aí no caso, né? Aquela região do coração, né? Pelas irradiações que partiam do plexo cardíaco. Possuía um coração generoso. Interessante isso, né? Mais um detalhe que eles perceberam desse menino, desse espírito, que está sob a forma de um menino, né? Seus cabelos castanhos, lisos e bem penteados, seus cabelos castanhos, lisos e bem penteados, né? Estavam molhados, e o cheiro de sabonete atestava que ele se banhara havia pouco. Percebia-se que o uniforme da escola era muito surrado, mas estava limpo e passado, né? Era uma condição bastante singela, pelo que dá a entender, mas com muito cuidado, com muito asseio, né? Terminava de escrever as últimas letras quando uma senhora ainda jovem chegou. Vinha arcada ao peso de uma sacola de compras e deixava transparecer cansaço e abatimento. Ouvindo passos de alguém que chegava, o garoto levantou a cabeça e seus olhos se iluminaram. Olá, mamãe, disse o menino risonho. Olá, meu filho, fez tudo o que eu mandei? Denotando responsabilidade, o garoto respondeu com justa satisfação. Tudinho, mamãe. Olhe, temperei o feijão e fiz o arroz, como a senhora gosta. Ah, também arrumei as camas e varri o quintal. Depois tomei banho e acabei de fazer os deveres da escola. A senhora passou um olhar crítico em tudo. Foi até a venda dar o recado para o seu João. Desculpa. A senhora passou um olhar crítico em tudo. Foi até a venda dar o recado para o seu João, como mandei? Fábio arregalou os olhos assustado. Xiii, mamãe, esqueci. Irritada, a mulher puxou a orelha do menino, que gritou de dor. Ai, ai, mas é um imprestável mesmo. Não mandei você dar o recado? Mandou sim, mamãe, mas fiquei entretido no serviço e acabei esquecendo. Tinha tanta coisa para fazer, pois sabia que era muito importante. Não se preocupe, mamãe. A caminho da escola, passo por lá
e deixa o recado. Agora não adianta. Era o meu jogo do bicho. E eu tinha um palpite de que desta vez ia ganhar. Sonhei com cobra e tenho certeza de que era um aviso. Está vendo só? Não ficaremos ricos por sua causa, moleque irresponsável. Meu Deus do céu. Jesus amado, né? Porque aqui, olha todo, você já sacado todo o contexto aqui, né? Quer dizer, o menino fez ali, fez a comida, né? Limpou o quintal, limpou a casa, tomou banho, estava fazendo a tarefa, e a mãe chega ali com toda essa crítica, né? Isso aqui é uma coisa para a gente parar e pensar, né? Com muita seriedade. Às vezes na atitude dos adultos, né? Colocando sobre as crianças excessiva responsabilidade, e além de colocar excessiva responsabilidade em alguns casos, né? Até o excesso de cobrança, não percebendo que se trata apenas de uma criança, né? Então isso tem muito, né, pessoal? Tem muito. E nós precisamos tomar cuidado, né? Para que a gente não faça cometa esse tipo de exagero, né? A criança poder ajudar é ótimo, né? Aprender a cozinhar, embora com 7 anos, né? Talvez seja cedo demais, enfim, depende da criança, mas mexer com algumas coisas pode ser um risco. Tem pais que acabam expondo a criança a certos riscos desnecessários. Para uma criança muito pequena, mexer com produtos de limpeza muitas vezes, ou mesmo com fogo, com situações que envolvem um certo risco, né? Então, tudo isso há que se tomar cuidado. Às vezes até tem mães que inconscientemente favorecem para que os filhos se acidentem, né? Tem mães que inconscientemente fazem isso. Tem até um nome que eu não estou me lembrando agora. Esse tipo de atitude, eu não estou me recordando agora, que a gente usa dentro da psicologia, mas quer dizer, inconscientemente favorece para que haja um acidente, uma queimadura, até a morte, né? Então isso são coisas que os pais precisam tomar cuidado. Eu, quando estudava psicologia social, a gente ia nas casas fazer uma avaliação, um diagnóstico das casas, analisando as situações de risco a que as crianças estavam expostas. Então a gente analisava todo o contexto da casa, os hábitos da família, os produtos onde é que estavam, tudo para analisar os riscos a que as crianças estavam expostas, né? Uma situação de risco. Então a gente fazia todo um trabalho de educação, de orientação para que diminuíssem os riscos de acidentes com crianças, de morte, de machucados, de queimaduras, né? De ingestão de produtos venenosos, né? Então isso no caso, por exemplo, de um ambiente que favorece esse tipo de coisa, sutilmente favorece esse tipo de coisa, né? Às vezes quando percebe que aquele filho é alguém, né, que às vezes a mãe ou o pai não gosta, ou alguma coisa assim, né? Ou que a família como um todo não gosta muito de certo espírito que está no meio deles, às vezes favorece para que haja alguma coisa, inconscientemente, entendeu, pessoal? Então isso existe muito, viu? Muito. Às vezes deixar que criança carregue panela com coisa fervendo, por exemplo, né? Então são coisas que nós não podemos, nós temos que preservar as crianças de toda e qualquer possibilidade de acidente, né? Nós somos os responsáveis por isso. Eu lembro quando eu era criança, né? Eu em Marília, né? Eu caí, eu tinha 3 anos de idade, né? Eu caí, eu estava carregando uma garrafa de Fanta, né? Eu derrubei a garrafa, eu acho que eu tropecei, derrubei a garrafa quebrou e eu caí em cima da garrafa. Olha o perigo. Foram 13 pontos no meu braço.
né? Você imagina, né? O risco, né? Imagina se pega no pescoço, se é morte na certa, né? Então, mas também dá uma garrafa uma garrafa grande, não é daquelas pequenininhas, daquela grande, na época acho que era de 1 litro, talvez 1 litro e pouco, não sei. Uma garrafa para uma criança de 3 anos, né? Então, são coisas que a gente, né? Que a gente precisa. Eu tenho a cicatriz até hoje no meu braço, hoje pequenininha, mas era 13 pontos, né? Então, que dava, na verdade, dava o meu braço inteiro, né? O braço de uma criança pequenininha, né? Foi uma coisa séria, né? Então a gente vê aqui, né, a mãe no exagero de cobrança. Tem muitas pessoas já adultas, né, que hoje tem muito problema por, na infância, ter sido muito cobrado, onde não tiveram tempo de serem crianças, não puderam brincar como crianças, porque estavam submetidos a tarefas do lar muito pesadas, cansaços, né? A criança, ela tem um corpo ainda infantil, um corpo emocional infantil. Quando submetido a um esquema pesado do adulto, de responsabilidades do adulto, você força antecipadamente esse corpo infantil, né? Gerando alguns problemas aí, às vezes até físicos também, né? Por excessos de tensão, excessos de trabalho, numa época que você ainda não tem força para aquilo, você não tem aptidão para aquilo, né? Mas também no ponto de vista emocional, né? Tem muitas pessoas que trazem marcas aí, muitas no emocional profundas pelos excessos a que foram submetidos, tá? E aqui no caso a gente vê que é um espírito bom, né? Um espírito, né, de uma boa condição, né? Esse menino aqui, pelo jeito é um espírito bem bacana assim, né? Bem evoluído. Tadinho, né? E a mãe ainda foi lá e beliscou ele, né? Maus tratos ainda, né? De ação, né? E o espírito está ali submetido a esse esquema, né? Mas a gente sabe que não é à toa, né? Tem uma função dele estar ali. Mas a mãe aqui está bem, bem desequilibrada, né? E ficou brava porque não mandou, não viu lá o jogo do bicho dela, né? Ainda colocou a culpa no menino, que se não ficarem ricos é por causa dele, porque ele não fez o jogo que ela teve o sonho lá, que sonhou com cobra, e que era um aviso de que ela ia ganhar jogando na cobra, né? E que agora não iriam ficar ricos por causa dele. Judiação, né? Jogar a culpa ainda em cima do menino. A princípio tivemos vontade de rir, o César falando. Toda aquela confusão apenas por um jogo do bicho que não fora feito. Em seguida, a atitude daquela mulher deixou-nos indignados. Percebendo-nos a posição íntima, Henrique alertou grave. Mantenham-se em condições mentais elevadas. Não se deixem influenciar pelas circunstâncias. Dora é nossa irmã. Estamos aqui para ajudar, não para julgar comportamentos alheios. Observem apenas. Né? Então, por mais difícil que seja o contexto ali, os espíritos estão tentando ajudar. Né? É um desafio para nós, nos nossos lares, ou nos lares alheios, ou na rua, a gente olhar, observar e não julgar. Né? É um desafio para a gente, ainda mais quando você vê uma criança sendo maltratada. Às vezes você vai vai pagar uma conta lá em alguma fila, né? Ou em algum lugar, né? No banco, ou, né? E aí você vê uma mãe, a criança cansada, a criança pequenininha de colo. Às vezes a criança cansada começa a chorar, às vezes você vê a mãe dar um tapa no rosto da criança. Às vezes a mãe puxar a orelha da criança, beliscar a perninha da criança, né? É de cortar o coração, né? É de cortar o coração. Quando a gente vê isso ocorrendo, às vezes por coisas muito banais, né? Mas é um desafio para a gente também manter o equilíbrio e analisar a situação,
né? Analisar quem é essa criança, quem é essa mãe, né? Será que nós temos condição de enxergar além das aparências, né? Não que isso deva justificar que pode fazer tudo, porque somos espíritos do passado, não. Mas quem somos nós, né? Toda vez que a gente adota uma posição de parcialidade, nós já estamos provavelmente errando na nossa análise, né? Uma coisa que a gente observa sempre nos espíritos amigos é a imparcialidade, é observar, né, de uma forma imparcial para ajudar, porque, né, nós não somos nem só algozes, não somos só vítimas, nós somos às vezes um, às vezes outro, né, depende da circunstância. Nós somos espíritos antigos, tentando nos melhorar, né? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, porque nós temos, esse capítulo ainda vai longe, né? E nós temos que finalizar, nosso horário já está dando aqui, né? Nós vamos então fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de analisarmos, de refletirmos, de buscarmos compreender com acerto para agirmos melhor. Abençoa todos os irmãos que estão conectados conosco, todos os espíritos que também estão ligados a nós neste momento, sejam eles para nos ajudar, sejam eles necessitados do auxílio. Que a tua luz e o teu amor permaneçam conosco, Senhor, sempre no nosso coração. Que assim seja. Obrigado, pessoal, pela presença, pessoal que está no Facebook acompanhando o estudo online, né? Ao vivo. Que Jesus abençoe a todos. E também pessoal que está só no YouTube, que vem assistir depois, um grande abraço. Fiquem com Deus, pessoal. Até domingo, né? Às 10 horas, se Deus quiser. Até mais.